E aí, pessoal? Oi, oi, gente! Então, me diz aqui, você escuta ou ouve o Evangelho? Sabia que tem diferença nisso? Tem, o Evangelho hoje fala sobre isso. Vem com a gente que a gente vai conversar sobre isso. Vem! Bom dia! Bom dia, amados! E aí, galera, terça-feira, como é que vocês estão nesse iniciozinho de semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pois é, né? Vamos lá, gente, que Jesus pede hoje aqui nossa atenção ao escutar o Evangelho, não só ouvir, né? Ouvir não, vamos escutar, porque só ouvir não dá, meu brother. Nós já falamos desse Evangelho algumas semanas atrás, na verdade eu acho que sábado passado, se eu não me engano. E vem trazer também esse mesmo Evangelho, que é Mateus 12, versículos de 46 a 50. E a gente vai aqui destacar o versículo 50, que diz assim: Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente vê aqui aquele diálogo de Jesus junto com a multidão, e aí a Nossa Senhora, com todos os outros apóstolos, vão encontrar Jesus. E no outro evangelho, a gente falou do QI, né? Tem que ter QI para entrar no céu, meu amigo. E por que será que Jesus vem reforçar esse evangelho mais uma vez no tempo comum, assim, tão pertinho do próximo, né? É porque a gente está escutando pouco. Porque na hora que Jesus Cristo fala, a maioria dos nós cristãos, a gente só ouve. E só ouvir não basta, né? Já diz o dicionário, ouvir é o sentido da audição. Agora, escutar é quando você presta atenção e absorve aquilo. Então, quando você ouve o Evangelho, tá errado, meu amigo. Você não tem que ouvir o Evangelho. Escute o Evangelho e aí você vai conseguir começar a entender o que está acontecendo, qual é o pedido de Jesus e o que Jesus quer dizer com aquilo. Pois é, porque pra gente, só ouvindo esse Evangelho, a gente vai estar assim, nossa, que ousadia de Jesus falar que quem está lá do lado de fora não é a mãe e os irmãos dele, né? E sim só quem está à frente dele, ouvindo e fazendo a vontade do Pai dele que está nos céus, que são as irmãs e os irmãos e a mãe dele, né? Então Jesus quer trazer esse evangelho novamente pra gente, para dizer que nós precisamos escutar a palavra dele, para que ela transforme a nossa vida, né? Seja essa ação de transformação. Porque não adianta eu ir olhar o Evangelho, ouvir o Evangelho e não colocar ele em prática e não deixar que ele me transforme, né? Jesus está pedindo isso. Só quem escuta o Evangelho vai entender o que Jesus quis dizer aqui. Jesus está convidando a gente a participar da família dele espiritual também, com relação ao escutar da palavra. Então, galera, o Evangelho, quem escuta se converte, né? Eu me converti porque eu passei a escutar o Evangelho e não só ouvir. Pessoas no mundo afora se converteram porque conseguiram entender, ou seja, escutar e entender o Evangelho. Então, quando Jesus Cristo tem essas passagens, e aí uma passagem polêmica igual essa, né? A gente fica pensando assim, poxa, mas como é que Jesus destrata assim, né? Ele não está destratando, muito pelo contrário. Ele está convidando a gente à nossa conversão. Se converta e venha ser meu irmão, minha mãe. Então, depende só da gente escutar e entender. E quantas vezes esse mundo tira essa escuta da palavra? Muitas vezes nós estamos na missa, mas não estamos na missa. Aquele evangelho, aquela palavra que ela tem o poder de transformar, porque o pessoal acha que a transformação vai acontecer somente se eu me alimentar do pão, na comunhão. Não. A principal fonte de transformação é a palavra. Tem todo um processo. Porque a gente já falou disso aqui também. Já falamos. Porque através desse processo a gente se abre, estar em comunhão de verdade com Deus. Porque hoje a gente está se abrindo à conversão, né? A mudança, para depois estarmos em comunhão. Uma coisa não anda sem a outra, né? Então, para estarmos em comunhão com Jesus, a gente precisa primeiro ter a nossa conversão com a escuta da palavra de Deus. Muitos de nós católicos e crentes, quando a gente vai à missa ou vai ao culto, por exemplo, né?
a gente tá lá, a gente tá pensando em outras coisas, mas tá escutando, tá ouvindo o barulho. Né? O padre tá falando alguém, o pastor tá falando alguma coisa, não sei o quê, e a gente tá ouvindo aquele barulhinho, mas a gente tá lá longe. A partir do momento que você foca no que está sendo dito e passa a escutar, aí, meu amigo... E aquilo te transforma por dentro. Aí né? é fácil, a sua conversão vai vir, ó, assim. Pois é. Então, não vamos deixar que as nossas tribulações, os nossos ressentimentos, o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa autossuficiência, né, destrua esse pedacinho que Jesus pede hoje pra gente, que é escutar a palavra de Deus. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui, meu amor, rapidinho. Tá? Vamos aproveitar que tá acabando o nosso vídeo. E eu quero entrar num assunto meio polêmico que eu vi nas redes sociais hoje, postadas pelo padre Fábio de Mello, aonde ele fala o seguinte, que se a pessoa te dá um axé ou um oxalá, se a pessoa te dá um Deus te abençoe, se o crente, né, dá um Deus te abençoe, né, se alguém fala alguma coisa para você te abençoando em nome de Deus, não recrimine ele, porque ele está querendo o teu bem, pois todos nós temos que respeitar as religiões dos outros. Então não diminua a religião do outro por causa da tua fé, achando que a tua fé é a correta. Respeite a fé de todo mundo, porque todo mundo está buscando a Deus. E se eles estão buscando a Deus, eles também são filhos de Deus, assim como você é, assim como eu sou. Então escuta o Oxalá, o Deus te abençoe, e vá com Deus com o ouvido que Jesus quer pra gente. Exatamente. Todo mundo tá juntinho, ó. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos embora, vamos fazer esse mundo ficar melhor. E eu queria também hoje, pra mim é um dia muito especial, porque se tem uma pessoa, e eu vou chorar, que mais escuta nessa vida é minha mãe. Minha sogrinha, rapaz, e hoje ela escuta mesmo. Tá completando aí fechando, né, uma primavera, ou entrando numa primavera, de 60 anos, de uma mulher muito perseverante em Deus, e hoje ela comemora, e eu tenho muita gratidão e louvo a Deus pela vida da minha mãe. Mãe, se você estiver assistindo, te amo, felicidade, que Deus continue te abençoar com o dom da escuta, tá bom? Beijo, sogrinha, te amo muito, viu? Então, queria estar aí para dar um abraço, mas sinta-se abraçado por todos nós. Deus, bom dia. Eu tenho certeza que a senhora está muito feliz e eu também tô. É isso aí. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Uma boa terça-feira. A gente se vê amanhã. E estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia! Nossa, minha sogra tem 60 anos, né? Ainda vai demorar uns 40 ainda pra livrar da minha sogra, né? Ai, gente. Beijo!